Bom dia, Pai do Senhor, a todos vocês, né? Para a glória de Deus, eu estou aqui mais um dia para deixar a sua palavra em nome do Senhor Jesus. E hoje eu vou deixar aqui no livro de Tiago, capítulo 3. Quero ler todo o texto, esse texto é muito interessante. Vai falar o teu coração e o meu coração, é algo super importante para as nossas vidas, né? Aleluia, vamos ler? Tiago, capítulo 3, que diz assim... já no epígrafe tem assim, ó, sobre o tropeço na palavra. Vamos lá? Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vide também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vide qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também pode uma fonte dar água salgada e doce? Aleluia, glória a Deus. Aqui está falando da língua, né? Glória ao nome do Senhor, da nossa língua. Esse texto aqui revela o poder que a nossa língua tem. Louvado seja o nome do Senhor. E que também devemos dominá-la. Louvado seja Deus. A língua, povo de Deus, é o membro mais perigoso e ao mesmo tempo mais poderoso do homem. A língua é um órgão muscular situado na cavidade bucal, aleluia, e que serve para a fala. Este importante órgão do corpo é o meio de comunicação principal do ser humano e precisa ser constantemente domado, aleluia. Vamos aprender o seguinte, a importância da língua aqui nas Escrituras. Vamos ver aqui alguns versículos falando sobre a língua. Lá em 2 Samuel 23, 2, Davi afirmou que a palavra do Senhor estava na sua língua. E em Jó 27, 4, o patriarca Jó afirmou que a sua língua nunca falaria injustiça nem engano. Em Salmos 34, 3, o salmista nos aconselhou a refrear nossa língua do mal. E em Salmos 35, 28, o salmista afirma que a nossa língua deve celebrar a justiça e o louvor do Senhor todos os dias. Em Salmos 37, 30, a Bíblia afirma que a língua do justo fala o que é justo. E em Salmos 39, 1, o salmista desejou colocar mordaça na sua língua para não pecar. Davi se preocupava em domar a sua língua. Em Salmos 45, 1, o salmista declara que a nossa língua deve ser como a pena de um habilidoso escritor, que destila palavras boas. A nossa língua deve ser usada para falar de boas novas da salvação. Isaías 52, 7. Em Salmos 50, 19, a Bíblia fala da língua que trama enganos. Em Salmos
52:4, a Bíblia fala da língua fraudulenta. Aleluia. Que o Senhor nos guarde das pessoas que usam a língua para tramar enganos e fraudes. Aleluia. Lá em Salmos também, 122:3, a Bíblia fala da língua enganadora. E em Provérbios 6:7, Salomão afirma que a língua mentirosa é abominação ao Senhor. Infelizmente, há pessoas que emprestam, a sua língua para o próprio pai da mentira, que é quem? Satanás. Lá em... Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de João 8:44. Louvado seja Deus, E aqui em Provérbios 12:18, a língua dos sábios é medicina. Em Provérbios 15:4, a língua serena é árvore de vida. E em Provérbios 15:7, a língua dos sábios derrama o conhecimento. Graças a Deus que há pessoas cuja palavra que sai da língua é como um remédio que sara a alma ferida. E em Provérbios 18:21, Salomão diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E em Provérbios 21:23, a palavra de Deus afirma que o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. E em Isaías 54, o profeta Isaías escreveu dizendo: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Em Romanos 14:11, o apóstolo Paulo afirma que toda língua um dia dará louvores a Deus. E em Filipenses 2:11, a Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha, e em 1 Pedro 3:10, o apóstolo Pedro nos aconselha dizendo: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Devemos, povo de Deus, vigiar cada vez mais com a nossa língua. Louvado seja Deus. Deus nos deu a língua para a gente se comunicar um com os outros e glorificar a Ele. Na verdade, esse texto aqui é muito precioso. Aleluia, para mim e para você. Isso aqui é um ensinamento muito maravilhoso sobre a nossa língua, como devemos usar a nossa língua, Em vez de usarmos a nossa língua para estar falando mal do irmão, apontando o irmão, temos que glorificar a Deus. Temos que ter muito cuidado ao abrir a nossa boca, temos que ter muito cuidado com o que vamos falar. Não é verdade? Aleluia, porque tem palavras que ferem, que machuca, que mata, Tem pessoas que não ligam para isso, usa a boca dela para estar falando mentiras, enganando o próximo. Aqui mesmo fala que quem empresta a sua boca para o inimigo, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Não empreste a sua boca, a sua língua para estar falando mal do irmão. Não empreste a sua língua para estar julgando os outros, falando coisas que não existem. Tenha muito cuidado ao usar a sua língua. Tem pessoas que veem algo acontecendo, não sabem nem o que está acontecendo, tira as suas próprias conclusões e já usa a língua para sair difamando alguém. Nem sabe se a história aconteceu daquele mesmo jeito. Tem pessoas que escutam outras falarem. Aleluia. Por exemplo, eu de repente vou contar uma história que aconteceu, mas eu não vou contar de repente, do jeito que eu quero contar. Eu vou contar do meu jeito, não do jeito, aliás, do jeito que teria acontecido. Aí vai a pessoa, conta para alguém. Esse alguém já concorda com o que a outra pessoa está falando. E ali já sai denigrindo a imagem de outra pessoa com a sua língua. Nem sabe se a história é verdadeira. Deus não se agrada disso, irmãos. Tenha muito cuidado o que você está fazendo com a sua língua. Freie a sua língua. Tenha cuidado antes de falar. Louvado seja Deus. Aqui, 3:5. Tiago 3:5. Mais uma vez, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vide qual grande bosque um pequeno fogo incendeia, A língua pode fazer um grande estrago.
Depois de você ter falado muitas coisas do próprio irmão, ter denegrido a imagem do irmão. Muitas pessoas vão até se afastar daquela pessoa que você fala mal, que você inventa coisas sobre ela, mas que você muitas vezes, em vez de usar a tua língua para falar de si próprio, porque você não abre a sua boca e começa a falar de você mesmo. Agora eu vou falar para os fofoqueiros, porque quem usa a sua língua errada geralmente são os fofoqueiros. Aqueles que, em vez de estar abrindo a boca para glorificar a Deus, está glorificando o dia todo ao inimigo. Porque está o dia todo olhando a vida do irmão e falando mal do irmão. Como é que nós vamos falar mal do irmão que Deus mandou a gente amar? E fica inventando mentiras. Tem pessoas que, para limpar a sua imagem, tem que sujar a imagem do outro, distorcendo o que aconteceu, com mentiras, com engano, achando que todos vão acreditar. As pessoas podem até acreditar por algum tempo, mas a verdade um dia sempre aparece, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. É por isso que eu amo a palavra de Deus, porque as pessoas podem, aleluia, querer falar mal de mim, falar mal de você, querer inventar coisas usando a língua, mas um dia a verdade vai aparecer. Pode passar o tempo que for, mas a verdade um dia aparece. E aqueles que ouviram, que emprestaram também seus ouvidos para escutar essas coisas, né? Que a pessoa usou a língua para falar mal, e que até mesmo depois de ter ouvido aquela pessoa que fala mal, também saiu levando através da sua língua a fofoca, usando a sua língua de forma errada, também vai se arrepender, né? É por isso que eu digo, não seja uma pessoa que usa a sua língua para estar semeando discórdia, para estar levando fofoca, para estar falando mal dos outros. Muito pelo contrário, quando alguém vier com a sua língua falar mal de alguém, irmão, eu não quero saber. Vamos orar. Vamos orar por esta pessoa. Irmão, isso é muito sério. É muito sério isso. Tem pessoas que não dão importância para isso porque não vivem uma vida com Deus, porque não tem preocupação em saber, aleluia, o que Deus pensa a respeito dela. Tem pessoas que não têm satisfação a dar a Deus, vivem uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, não temem ao Senhor. A verdade é essa, quem não teme a Deus usa sua língua de qualquer forma. Quem não teme a Deus, aleluia, quem não tem verdadeiramente o temor, porque um dia, irmãos, tudo que nós fazemos aqui, que a gente está plantando, a gente vai colher. A colheita chega, irmãos. Vamos ter cuidado com o que nós estamos fazendo com a nossa língua. Vamos usar a nossa língua para glorificar a Deus, louvar, exaltar ao Senhor, para levar as boas novas de Deus, pregar o Evangelho de Cristo, ganhar almas para Jesus, falar do amor dele. Como pode? Você falando do amor de Cristo, mas daqui a pouco está ali, mentindo, falando mal do irmão, inventando coisas ao respeito do irmão. Que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? Não é esse que está aqui na palavra. É por isso que muitos nos apontam. Diz que é cristão, mas está ali, falando mal do irmão. Irmão, eles nos observam em tudo. O mundo observa os cristãos em tudo. E se a gente errar em qualquer coisinha que seja, eles estão ali, para apontar o dedo em mim e você. Aleluia. Mas saiba de uma coisa. Se você está na posição, fazendo o correto, Deus é Ele quem te justifica. Deixa de inventarem coisas a teu respeito. Deixa de usarem a língua falando mal de você. Não vá tirar satisfação com essas coisas. Use a sua boca para estar orando por aqueles que te perseguem. Abrindo tua boca e glorificando. É isso que nós temos que ter. Aleluia. Temos que ter cuidado a respeito da nossa língua. Temos que ter muito cuidado. Se você, graças a Deus, já aprendeu. Porque a gente aprende com os nossos erros, né? Refrear a sua língua. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muito cuidado ao abrir sua boca.
Use a sua boca, mais uma vez eu digo, para falar do amor de Deus. Não seja instrumento do inimigo com mentiras, com enganos, amaldiçoando, porque tem pessoas que usam a língua para amaldiçoar. Ai, não gosto da pessoa, eu quero que fulano aconteça isso e isso com fulano. Aí não sabe ela que tudo que a gente manda para o nosso irmão volta para a gente mesmo. Não é verdade? Aleluia. Tudo que desejamos para o próximo volta para nós. Então, cuidado com as maldições que muitas vezes você abre a sua boca para lançar para alguém. Não podemos amaldiçoar, temos que abençoar. Embora você esteja com muita raiva daquela pessoa, abençoe a vida dela. Seja um instrumento do Senhor, não um instrumento do inimigo. Isso é muito sério, irmãos. Ultimamente, aleluia, estamos vendo dentro do nosso meio isso acontecendo. Mas o nosso Deus é maior. Porque nós sabemos também que dentro da própria igreja tem o joio e o trigo. É assim que Deus disse. E não cabe a nós separar o joio do trigo. É Ele quem vai separar naquele grande dia. Mas eu digo para você, cuidado com a sua língua. Com quem você... Cuidado como você está usando ela. Tenha muito cuidado. Porque Deus há de cobrar de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. Se você usava a sua língua de forma errada, medite nessa palavra de hoje. Não sei o que estou falando, é porque a Bíblia diz. Medite nessa palavra e passe a usar a sua língua de forma correta, louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.